Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. Todo mundo já ouviu o nome Pedro Álvares Cabral, o homem que, em 1500, colocou os pés em um novo continente e mudou o destino do mundo. Mas e se eu te disser que quase tudo que você pensa saber sobre ele pode estar errado? Que a famosa descoberta do Brasil talvez não tenha sido um simples acidente de navegação? Hoje vamos desvendar os mistérios por trás dessa figura histórica gigantesca e revelar verdades que vão te deixar de queixo caído. Antes de ser o descobridor, quem era Pedro Álvares Cabral? A primeira grande curiosidade é que ele nem era um marinheiro de carreira. Cabral era um fidalgo português, um nobre da região da Beira, nascido por volta de 1467. Sua família era próxima da corte, e ele foi educado para a vida palaciana. Ele herdou o título e as terras, mas seu destino mudou radicalmente quando o rei Dom Manuel I o escolheu para um dos maiores feitos da história: comandar uma frota monumental para as Índias. Em março de 1500, Cabral partiu de Lisboa comandando uma frota colossal para a época: 13 navios e mais de 1000 homens. A missão oficial? Seguir a rota aberta por Vasco da Gama e estabelecer comércio nas Índias. Mas muitos historiadores acreditam que Cabral carregava uma missão secreta. A teoria é que os portugueses já suspeitavam da existência de terras a oeste, no Atlântico Sul, além da linha do Tratado de Tordesilhas. O acidente pode ter sido, na verdade, uma exploração planejada para garantir novas terras para a coroa portuguesa antes dos espanhóis. Após 44 dias de uma travessia atlântica desgastante, a rotina de mar, céu e horizonte infinito estava prestes a ser quebrada. A tripulação, exausta e ansiosa, já vinha notando sinais promissores: aves marinhas que não se afastavam tanto da costa e tufos de vegetação flutuando nas correntes. A expectativa a bordo era palpável. Finalmente, na tarde de 22 de abril de 1500, um marinheiro no cesto da Gávea rompeu o silêncio com o grito que todos esperavam ouvir: terra à vista! O que emergia no horizonte era uma elevação arredondada e alta. Um monte que, por ter sido avistado na oitava da Páscoa, foi imediatamente batizado de Monte Pascoal. A frota, cautelosa, aproximou-se da costa, navegando para o norte em busca de um ancoradouro seguro, um porto natural que os protegesse das correntes e oferecesse acesso à terra firme. Encontraram esse refúgio na baía que hoje conhecemos como Porto Seguro. Acreditando ter chegado a uma grande ilha, Cabral nomeou a nova terra em honra à fé que guiava a expedição: Ilha de Vera Cruz, ou Ilha da Verdadeira Cruz. A escolha do nome não era aleatória. Refletia a profunda influência religiosa da coroa portuguesa e da Ordem de Cristo. Conforme exploravam a costa e percebiam a vastidão do território, o nome foi ajustado para Terra de Santa Cruz. Coube ao escrivão da frota, Pero Vaz de Caminha, a tarefa de documentar cada detalhe para o rei Dom Manuel I. Em sua famosa carta, ele não se limitou a um relatório burocrático. Com uma prosa rica, descreveu a exuberância da paisagem, a fauna desconhecida e, de forma mais marcante, o primeiro e pacífico encontro com os povos nativos, os Tupiniquim. Caminha registrou sua aparência, seus costumes e sua aparente inocência, oferecendo à Europa a primeira visão detalhada de seus novos súditos. Poucos dias depois, em 26 de abril, um domingo, Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa em solo brasileiro. O ato, realizado em um ilhéu, foi um poderoso evento simbólico. Diante da tripulação e de nativos curiosos, um grande crucifixo foi erguido, marcando não apenas a posse formal da terra para o Império Português, mas também a chegada da fé católica ao novo território, um dos pilares da expansão ultramarina. A estadia de Cabral na recém-descoberta terra de Vera Cruz foi surpreendentemente curta, apenas 10 dias. Tempo suficiente para rezar a primeira missa, fazer contato com os povos nativos
e enviar um navio de volta a Portugal com a notícia da descoberta, através da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha. Cumprida essa etapa, a frota retomou seu curso original. O verdadeiro objetivo, a lucrativa rota das especiarias, aguardava do outro lado do mundo, na Índia. A travessia do Atlântico Sul se provou traiçoeira. Ao contornar o Cabo da Boa Esperança, uma violenta e súbita tempestade se abateu sobre a esquadra. 4 navios foram perdidos para sempre no fundo do oceano, e com eles, centenas de homens. Entre as vítimas estava o experiente navegador Bartolomeu Dias, o mesmo que havia sido o primeiro europeu a dobrar aquele cabo anos antes. Uma perda imensa e um presságio sombrio para o resto da missão. Apesar do desastre, Cabral reagrupou os navios restantes e, após meses no mar, finalmente alcançou seu destino: Calicut, na costa da Índia. O contato inicial com Samorim, o governante local, foi diplomático. Cabral conseguiu a permissão para estabelecer uma feitoria, um posto comercial para negociar as tão cobiçadas especiarias. No entanto, a tensão com os mercadores árabes, que dominavam o comércio local, escalou rapidamente. A feitoria foi atacada, resultando na morte de mais de 50 portugueses. A resposta de Cabral foi brutal. Ele bombardeou a cidade por um dia inteiro e capturou navios árabes, confiscando suas cargas antes de incendiá-los. Ao retornar a Portugal, apesar de trazer um lucro considerável em especiarias, o saldo da expedição era agridoce: navios perdidos, vidas ceifadas e uma relação hostil estabelecida na Índia. O rei Dom Manuel I, insatisfeito com o resultado diplomático e possivelmente influenciado por intrigas na corte, nomeou Vasco da Gama para a expedição seguinte. Cabral caiu em desgraça. Ele nunca mais comandou uma grande expedição. Retirou-se da vida pública e morreu esquecido, por volta de 1520, sendo sepultado discretamente em Santarém. A ironia da história é que o acidente que ele protagonizou no Atlântico deu a Portugal a sua colônia mais rica. O Brasil, com seu pau-brasil, ouro e café, definiria o futuro do império, enquanto o nome do seu descobridor só seria resgatado e celebrado como herói nacional séculos depois. Um legado complexo para um homem cujo maior feito foi, por muito tempo, visto como um desvio de percurso. Chegamos ao fim da nossa jornada, e fica claro que a história de Pedro Álvares Cabral é muito mais complexa do que um simples desvio de rota. Ele não foi apenas um navegador que se perdeu no Atlântico. Foi, na verdade, a ponta de lança de um projeto imperial meticulosamente arquitetado por Portugal. Cabral era um homem de seu tempo. Um fidalgo leal à coroa, encarregado de uma missão que redefiniria o mapa do mundo e o equilíbrio de poder global. Sua expedição não foi um evento isolado, mas o clímax de décadas de exploração, inovação náutica e ambição política. Ao comandar uma das frotas mais bem equipadas de sua época, ele se tornou o elo que conectou de forma definitiva os destinos da Europa, da América e da Ásia. A chegada ao Brasil, portanto, transcende a ideia de um mero acidente. Foi o resultado calculado de um jogo geopolítico, onde cada movimento no tabuleiro do Atlântico era estratégico. A viagem de Cabral foi um ponto de virada monumental, o momento em que o Brasil foi oficialmente inserido na história ocidental, dando início a um processo longo e muitas vezes doloroso de colonização, trocas culturais e conflitos que moldaram a nação que conhecemos hoje. O legado dessa expedição é vasto e ambíguo. Por um lado, celebramos o início da formação de uma nova identidade cultural, rica e diversa. Por outro, não podemos ignorar as sombras da exploração, da violência e da imposição de uma cultura sobre a outra. Analisar Cabral e sua viagem é, portanto, um exercício de olhar crítico, de compreender as luzes e as sombras que fundaram o Brasil. E aí, este mergulho profundo na história te surpreendeu e te fez repensar o que aprendeu na escola?
Se a nossa investigação sobre os segredos da Esquadra de Cabral abriu seus horizontes, clique no like. Sua curtida é o combustível que nos impulsiona a desvendar mais mistérios como este e ajuda demais o canal a crescer. Quer continuar navegando por águas históricas desconhecidas? Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser o primeiro a embarcar nas nossas próximas expedições. Garantimos que há muitos outros capítulos da história esperando para serem reescritos e explorados. Agora, a pergunta que não quer calar e que divide opiniões há séculos. Depois de tudo que vimos, você acha que a chegada ao Brasil foi um acidente ou um ato planejado? Deixe sua teoria nos comentários abaixo. Queremos saber o que você pensa e criar um grande debate. E que tal provocar essa discussão entre seus amigos? Compartilhe esse vídeo nos seus grupos e redes sociais. Desafie-os a questionar a história. Foi um prazer ter você a bordo nesta viagem. Espero que tenha curtido esse conteúdo e que ele tenha despertado sua curiosidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima!